Olá, meu nome é Neto. Vou estar introduzindo ao tema grupos de sociedade. Então, a situação econômica atual que vivenciamos é totalmente interligada à globalização. E na globalização há justamente a ampla concorrência, por exemplo, que é o que se faz decisivo para que uma empresa venha expandir ou venha se extinguir, certo? E os grupos de sociedade entram justamente aí. São táticas e estratégias totalmente revolucionárias que servem para a organização de empresas. Nada mais são do que empresas que se reúnem com o mesma direção, mesmo foco, mesmo objetivo e com característica importante, positiva, é que não há a fusão dos patrimônios das empresas reunidas e que essas empresas não perdem a personalidade jurídica. Já em relação ao conceito de como é dado aos grupos de sociedade, nada mais são de que associação de esforços empresariais com o mesmo objetivo em comum, podendo resultar em grupos de fato, grupos de direito e os consórcios. Boa tarde, me chamo Manuel Neto. Vou falar agora sobre a constituição do registro dos grupos de sociedade. Os grupos de sociedade eles são constituídos por uma convenção escrita, onde participam todas as sociedades, né, envolvidas no grupo de sociedade. Não poderá ser liderada por uma sociedade estrangeira, né, podendo apenas ser comandado esse grupo por uma sociedade brasileira, que é aquela cuja pessoa natural ou jurídica que responde por essa sociedade resida no Brasil. E vale ressaltar, claro, como eu já havia dito, que deverão participar dessa convenção todos os grupos envolvidos nesse grupo de sociedades. Nessa convenção deverão ser observados todos os itens que estão contidos no artigo 269 da Lei de Sociedades Anônimas. A lei também estabelece algumas normas de administração do grupo de sociedade, como podendo criar órgãos de deliberação colegiada, cargos de direção geral, bem como as normas, né, de administração das sociedades e a remuneração. Bem, a portaria número 1, de 18 de agosto de 1981, regulou, né, no registro de comércio o assentamento das convenções empresariais geradoras do grupo de sociedade. Né? Em seu artigo 1º, ela define o seguinte, que para ser oficializado esse grupo, vai depender do arquivamento no órgão, né? Dependendo do seu arquivamento no órgão, ou de registro do comércio da sede da sociedade de comando. Né? Então, para que seja feita a constituição legal desse grupo de sociedade, é necessário que seja tomada essa ação, né? O arquivamento dessa ata, né, dessa convenção, juntamente ao órgão de registro de comércio da sede da sociedade de comando. Também é sabido que quando as sociedades filiadas, né, elas tiverem sede em domicílios diferentes, né, em jurisdições diferentes daquela sociedade de comando, as atas de Assembleia Geral, as alterações contratuais, assim como a convenção, ela deverá ser também arquivada, né, no órgão de sua jurisdição. Né, isso, e somente a partir de todo esse arquivamento é que poderá. Com relação à personalidade jurídica dos grupos de sociedades, embora no artigo 276 da Lei 6.404 de 76 esteja estabelecido que cada sociedade terá patrimônio e personalidade distinta, hoje ainda há uma grande divergência doutrinária
E essa divergência doutrinária, ela não tem consequências só no mundo acadêmico, como também no mundo jurídico de fato, uma vez que cada situação iria gerar consequências diferentes para as sociedades participantes do grupo. A doutrina favorável à despersonificação alega que se trataria de uma sociedade de sociedades que, sem personalidade jurídica, ainda assim teria reconhecimento legal e que fundir as sociedades acarretaria em ignorar as especificidades e particularidades de cada sociedade e formar um novo grupo, uma nova sociedade. Já os argumentos da doutrina contra a despersonificação é de que o novo grupo seria sim uma sociedade de sociedade, mas com denominação distinta e isso traria um maior fortalecimento e segurança para os grupos de sociedades. Enfim, hoje ainda não é possível chegarmos a uma conclusão definitiva com relação a essa discussão, mas o que se pode dizer é que esses grupos possuem uma natureza híbrida e que, embora juridicamente falando seja correto afirmar que existe uma independência entre as sociedades, se analisarmos política, administrativa, financeira e economicamente, ainda veremos uma centralização, consequentemente, uma dependência entre as sociedades. Meu nome é João Vitor e eu vou trazer aqui para vocês alguns aspectos referentes à natureza jurídica dos grupos de sociedade e consórcio. Estes começam aí a ser tratados a partir do ano de 1976, tá? Com a Lei de Sociedade Anônima, e os prevê a partir dos artigos 265 a 279, tá? Por se tratarem aí de referente à sua natureza jurídica de forma parecida, eu vou trazê-los de forma conjunta aqui, tá? E que, para elucidar a exemplo, tá, da preservação da personalidade das empresas que compõem um grupo de sociedade ou um consórcio, é que numa fusão, quando duas ou mais empresas se unem, nasce aí uma nova pessoa jurídica, o que não vai acontecer com um grupo de sociedade ou consórcio. Por quê? A personalidade jurídica de cada empresa que compõe um grupo, sociedade ou um consórcio, ela fica preservada, não se perde, tá? Inclusive, o patrimônio de cada empresa que compõe também é preservado. Olá, professora. Bom, existem características que distinguem os grupos de fato e os grupos de direito. Então, é preciso haver uma convenção que discipline as relações entre a sociedade controladora e as sociedades controladas. Está previsto nos artigos 265 e 277 da Lei das Sociedades Anônimas, e aquelas que a convenção não é exigida, está nos artigos 243 e 264 dessa mesma lei. Então, nos grupos de fato, as sociedades grupadas elas não podem se favorecer mutuamente. A sociedade controladora ela responde por abuso de poder, cabendo a ação de reparação de perdas e danos por parte da companhia controlada em face da controladora. A ação social ela é bem como a ação individual dos acionistas e a ação de reparação de danos dos credores em face da controladora, com base na teoria da desconsideração da personalidade jurídica, se houver fraude à lei, ou fraude a contrato ou abuso de direito também. Além disso, os administradores da sociedade controladora ou das controladas, eles respondem por perdas e danos se desrespeitarem a lei, ou seja, com base nessa teoria da responsabilidade civil aquiliana. Já nos de direito, é ao contrário. A sociedade controladora ela pode impor às controladas políticas administrativas, financeiras, operacionais e subordinar interesses de certas sociedades em relação aos das outras, ou em relação ao grupo, transferindo os lucros e prejuízos, desde que seja obedecida à convenção. Então, se eles agirem de acordo com a convenção e a lei, os administradores da controladora e das controladas não podem ser demandados em juízo pelas filiadas, pelos credores e pelos acionistas minoritários das controladas, mesmo que os atos deles tenham causado prejuízo. Então, também os minoritários, os acionistas minoritários das controladas, eles não têm direito à ação de reparação de danos contra a sociedade controladora. Isso está no artigo 276 dessa mesma lei que eu já havia citado. Então, a gente sabe
que a quantidade de grupos de sociedade, de fato, ela supera muito o número de grupos de sociedade e de direito. Então, é por isso que é preciso não apenas oferecer uma proteção em face dos grupos formalmente constituídos, mas a gente também tem que levar mais em conta o mundo concreto, de modo que o direito dos grupos de sociedade, ele regulasse ambos os tipos de grupo de uma maneira para assegurar a justiça e a equidade na proteção dos interesses dos seus credores e acionistas. Bom, eu só vou dar uma conclusão ao assunto. Meu nome é Catarina. Desde muito tempo que as sociedades costumam se associar e, assim, constituindo pessoas jurídicas. E nada impede que uma participe da outra, principalmente quando há interesses comuns. Somente de poucas décadas para cá, se verificou uma intensificação na formação de grupos de sociedades, pois esse é um fenômeno de concentração de natureza econômica, resultante do desenvolvimento natural das atividades empresariais e que, de um certo modo, caracteriza a evolução do comércio nos dias atuais. Na tentativa de estabelecer um conceito de grupos de sociedades, pois, como afirma Valdir Bulgarelli, são tão variadas as combinações grupais que, sem dúvida, é bastante difícil captar as formas da realidade econômica. Daí também as dificuldades apontadas para a definição de grupo. Pode-se dizer que é a associação de esforços empresariais entre sociedades para a realização de atividades comuns, sendo que podem resultar em 3 diferentes situações: grupos de fato, grupo de direito e consórcios, como já foi falado pelos meus colegas. Com efeito, são, portanto, os grupos societários formas mais convincentes e flexíveis do que as clássicas formas de incorporação e fusão de empresas. Também vale dizer, o grupo de sociedades é o conjunto de sociedades juridicamente independentes, mas economicamente unidas. É isto.